Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma dica super rápida de como utilizar um Circular Progress Indicator de forma animada para fazer uma espécie de gráfico, de progresso conforme a gente avança em algum objetivo, em algum valor específico. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva, pois toda semana a gente publica novos vídeos sobre Flutter e programação. Bem pessoal, então a ideia do vídeo é bem simples, Eu tenho aqui, por exemplo, uma app bar, como vocês estão vendo aqui no emulador, E eu tenho aqui um Circular Progress Indicator que agora não está fazendo nada, A ideia é que conforme a gente vai clicando nos itens, a gente vai fazendo aqui uma espécie de contador, um gráfico animado, nesse Circular Progress Indicator, conforme a gente for fazendo isso. Então a ideia é mostrar para vocês como fazer isso aqui na prática. Bom, o código aqui eu já deixei ele pré-organizado, para mostrar para vocês, mas vejam que eu tenho o scaffold, a app bar. Dentro aqui da minha app bar, então eu vou ter um padding, para dar o espaçamento, e nele eu tenho uma stack, Nessa stack aqui eu vou ter duas coisas importantes. A primeira vai ser o Circular Progress Indicator, que agora não está fazendo nada, Vejo que ele só tem um valor aqui 0, mas a ideia é que a gente vai aumentando aqui, por exemplo, 0.1, 0.2, e ele vai fazendo aqui a animação, Então, se eu for mudando aqui para vocês, vocês estão vendo que ele vai alterando o Progress Indicator, mas ele faz isso sem animação, Ele simplesmente vai alterando. Então, basicamente, aqui para fazer a lógica, eu precisaria contar quantos itens estão selecionados e dividir pelo total ali, que são 10, Então, basicamente é isso que eu vou fazendo automaticamente, esse Progress Indicator. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso de forma animada, Bom, e a última parte, do nosso stack aqui é um texto que vai o total em cima, que também agora ele está zerado, por padrão, beleza? A lista aqui é uma lista gerada dinamicamente aqui de 10 itens, Então, não tem nada demais aqui, apenas eu quero mostrar para vocês a dica aqui da animação. Bom, como que a gente vai fazer isso? Então, toda vez que eu clicar aqui num checkbox list tile, Então, toda vez que eu clicar, eu vou alterar o valor aqui para true da minha lista. Então, é uma lista bem simples de verdadeiro e falso. Então, quando eu alterar esse valor, eu vou chamar essa função aqui que é change progress. E é aqui que a gente vai fazer todo o cálculo para fazer, então, a animação aqui do nosso Progress Indicator. Bom, como que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai precisar de algumas variáveis de controle, Por quê? A gente sempre vai ter que controlar qual é o início da animação e o final. Então, sempre a gente vai ter o último valor. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o último é 0, e o próximo valor, que seria o valor atual, que nesse caso ali seria, por exemplo, um valor checado, 2, 3, 4 e assim por diante, Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou criar aqui algumas variáveis, Então, por exemplo, vou chamar aqui uma chamada checked itens, que eu vou começar com 0, Todas essas variáveis aqui eu vou inicializar com 0. Uma outra variável eu vou usar aqui do tipo double, Para a gente trabalhar com essa técnica, a gente precisa de valores do tipo double. Vai ser o last value, que a gente vai começar com 0. E o outro vai ser o current value, Então lembre sempre que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar como se fosse com uma interpolação na animação. Então eu vou partir de 0 até 1, depois de 1 até 2 e assim por diante. Claro que em valores fracionados, Não vai ser valores inteiros, por isso que a gente está trabalhando aqui com o double, beleza? No nosso change progress, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um set state, para a gente alterar então o estado da tela, e aqui dentro a gente vai fazer os cálculos. Então a primeira coisa é alterar para saber qual a quantidade de valores que estão checados. Então nesse caso é bem simples, Eu vou iterar sobre a minha lista de itens, para saber se eles vão estar checados ou não. Então itens.where, e aqui basicamente eu vou retornar o próprio element, porque como é uma lista de booleano, então vai ser verdadeiro ou falso, eu posso retornar aqui só os que são verdadeiros, E aqui no final eu vou dar um ponto length, Então esse aqui vai ser a quantidade de itens que estão checados. Agora o que eu vou fazer? O meu last value, eu sempre vou pegar então o current value, e agora eu vou alterar o current value. Então current value vai ser o quê? A quantidade de itens que são checados divididos pelo total de itens, beleza? Então nesse caso aqui, o nosso total de itens ele está fixo, ele é 10. E a nossa lista, como eu falei para vocês, olha, é uma lista de booleano,
e eu simplesmente gero aqui no init state uma lista, né, de 10 itens do tipo false, tá? Então, para eles virem aqui todos inicialmente como falso. Alteramos o progresso, agora basta a gente alterar então o valor aqui do nosso Progress Indicator, né? Então, por exemplo, eu poderia aqui no Circular Progress Indicator já colocar aqui o Current Value, que ele iria funcionar tranquilamente, né? E aqui eu poderia marcar, por exemplo, o Checked itens para ele mostrar a quantidade de itens checados. Beleza, ele até vai funcionar, pessoal, mas não é exatamente isso que a gente quer, porque a gente vai querer uma animação, né? Uma interpolação para a animação acontecer, né? Então veja, ó, conforme eu vou marcando aqui, ó, beleza, ele está funcionando, ó, mas veja que ele não tem uma animação conforme eu vou checando, né? Ele simplesmente altera o estado, né? Então ele estava no estado 5, quando eu clico ele vai para o estado 6. Então veja que não tem uma interpolação. Então para fazer isso no Flutter, a gente vai utilizar aqui uma widget chamada, ó, vamos fazer o wrap aqui com uma widget chamada Twin Animation Builder, beleza? E aqui a gente vai dizer o tipo, né? Então vai ser um tipo double. Então o Twin Animation Builder ele vai permitir, né, que a gente faça uma interpolação entre esses dois valores, né, usando uma animação customizada. Então aqui na verdade não vai ser child, mas a gente já vai mexer nisso. Então aqui eu vou ter um twin, né, que aí eu vou ter que informar para ele qual que é o valor inicial e o final. Então veja que eu vou ter aqui alguns tipos, né, reverse, constante, etc. Eu vou usar o twin mesmo. E aqui eu vou usar o begin. Então lembra que eu falei para vocês, é o começo e o final. Então o begin sempre vai ser o último valor. Então, por exemplo, agora 6 é o último valor, então o próximo vai ser 7. Né? E eu tenho o end, que vai ser o current value que a gente já calculou anteriormente, beleza? Eu também preciso passar uma duração da animação. Então aqui vamos colocar nossa const duration. E eu vou colocar aqui com milissegundos, uns 300 aqui, acho que já dá um efeito legal na animação. E no final, no lugar do child aqui, eu vou ter um builder, que eu vou ter o context, o valor que eu vou passar ali, tá? E o child aqui se eu precisar para alguma computação mais pesada. Aqui a gente só tira esses 2 pontos. E aqui no final eu vou passar o value. Aí. Então agora, se a gente for atualizar, né, vou deixar aqui para vocês verem. Ó, agora a gente tem a animação lá do nosso Progress Indicator. Então veja, ele está em 0. Quando eu clico, ele vai fazer o quê? Uma animação, uma interpolação, né, entre 0 e o valor de 1, que for o valor checado. Ó. E aí ele vai fazendo a animação lá de uma forma bem interessante. E aí vejam que fica bem funcional, né, a nossa widget. Né? É claro que aqui ele está tudo na mesma página, mas o ideal seria a gente extrair essa widget aqui, né, como se fosse uma animation Circular Progress Indicator, alguma coisa nesse sentido, né, o gráfico, enfim, o nome que vocês quiserem dar para o componente de vocês. E aí você pode fazer isso aqui dinamicamente, usando um slider, usando um contador, ou qualquer outra forma, né, que vá trabalhar com essa parte aqui de twin, né, para fazer essa interpolação e fazer essa animação aqui, né? Onde você está partindo do valor anterior para o valor final, digamos assim, né? Então aqui é legal porque você poderia fazer uma animação, por exemplo, de 0 até 1, fazendo essa interpolação. Então me conte aqui nos comentários, né? Você gostou dessa dica? Já conhecia essa widget Twin Animation Builder? Então ela é bem interessante, como eu falei para vocês, né? É um builder ali para você fazer uma animação mais local, né? E nesse caso, casou muito bem ali com o Circular Progress Indicator, beleza? Se você gostou desse vídeo, né? Deixa o like aqui para apoiar o canal, compartilhe com os seus colegas. Se você também ainda não é inscrito, né? Considere se inscrever aqui para ficar atualizado, né? Sobre as notícias de Flutter, de programação em geral. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!